Abra sua Bíblia em Lucas 15, vamos falar sobre família. Quem esteve aqui no carnaval e me ouviu sabe que eu sou um pregador simples e objetivo, prático, uma mensagem prática, muito prática. Você vai abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, e eu gosto de textos conhecidos, como esse que nós vamos ler, que é a parábola do filho pródigo. Esse menino do louvor canta muito, hein? Que isso? Você é daqui de Brasília? Você é de onde? De Goiás? Ah, tá, sabia. Queria só deixar claro aqui, mano. Lucas 15, a partir do verso 11. Todos conhecem, né? A parábola do filho pródigo. Eu não tenho nada novo nela, mas vamos conversar alguma coisa sobre família. Eu quero encerrar hoje mais cedo, uma palavra breve aqui, até 12:40, sobre família. E disse Jesus: um certo pai tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ou tornando em si, disse: quantos trabalhadores, funcionários, jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze-me como dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e movendo-se de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestilho, trazei um anel para a mão e sandália ou alparcas para os pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, começou a ouvir a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou o que estava acontecendo, perguntou o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai da casa, instava com ele, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir nenhum dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nós nos alegrássemos, ou alegrarmos e folgarmos, por causa deste teu irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, ou achou-se. Amém.
O maior mestre da história chama-se Jesus Cristo. Ninguém nunca ensinou como ele. Antes de Jesus, até mesmo na época dos filósofos gregos, já se contavam parábolas. Os maiores mestres contavam histórias e até hoje, segundo Augusto Cury, a psicopedagogia voltou a ensinar, dizendo que a melhor maneira de você ensinar uma verdade desconhecida, até mesmo a adultos, é contando histórias. Jesus fazia isso há 2000 anos atrás e outros grandes mestres da história faziam isso. Mas 3 razões me fazem provar para todos nós aqui, ou para você, que Jesus é o maior de todos os mestres. Porque para nós, cristãos, Jesus pode ser o remidor, o salvador, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para nós Ele é o tudo, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é muitas coisas. Mas até mesmo para não cristãos, gente, tem ateus que nunca leram a Bíblia e conhecem a parábola do filho pródigo. Jesus é mestre. Mas 3 razões para Jesus ser o maior dos mestres. Primeiro, a simplicidade dos seus temas. Jesus conseguia pegar verdades profundas do coração de Deus e de maneira clara e simples traduzir ao coração dos homens. Por exemplo, a ansiedade. Até hoje, os psiquiatras, os médicos e os psicólogos estão de todas as maneiras estudando, tentando permear a alma humana para explicar a ansiedade. Jesus, para falar de ansiedade na sua época, dizia: gente, olha os passarinhos, está voando, não trabalha, as come, vocês vão comer também. Pronto, é assim que Jesus falava e aí todo mundo entendia. Jesus, para falar do rei, o reino de Deus, ele põe uma criança no colo, para falar de fé, disse: é um grão de mostarda, plantou, semeou, tal, colheu pão. Jesus, ele conseguia, de uma maneira simples, evidenciar verdades profundas do coração de Deus. A segunda razão para Jesus ser o maior dos mestres e arrastar multidões era a sua autoridade. Até mesmo os escribas e fariseus ficavam impressionados, diziam: gente, que autoridade é essa? Os inimigos de Jesus, quando ele terminava de ensinar, ficavam estupefatos. Eu não sei o que é estupefato, mas eu li no Google, achei legal, anotei aqui, mas deve ser tipo assim, alguma coisa nesse sentido. Mas Jesus tinha uma autoridade extraordinária. Mas a terceira razão para Jesus ser o maior dos mestres era a sua didática. Jesus utilizava-se de 2 métodos para ensinar. Primeiro, quando alguém lhe fazia uma pergunta, Jesus respondia com outra pergunta. Ou então Jesus respondia contando uma história. Senhor, o senhor fica todo dia dizendo: eu tenho que amar meu próximo, eu não sei quem é meu próximo. Olha a pergunta do cara: quem é o meu próximo? Jesus disse: vou te contar uma coisa. Tinha um cara que estava lá em Jerusalém, falou: não, vou descer para Jericó. No meio do caminho, não é que roubaram ele? E aí, quando roubaram, bateram nele muito, deixaram ele na beira do caminho lá, sangrando, machucado. Aí veio um sacerdote, passou de largo, veio o levita e disse: o sacerdote não vai ajudar, também não vou, passou de largo. Aí veio um samaritano, pegou, curou as feridas dele, pôs na cavalgadura, levou na hospedagem, e aí pagou o hospedeiro: se ele gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu te pago. Jesus se vira para o cara que fez a pergunta e disse assim: quem é o meu próximo? Não tem como não entender Jesus. Ele era extraordinário. Preste atenção. Jesus aqui em Lucas capítulo 15, ele vai contar 3 parábolas. Você as conhece. Quantas mensagens já ouvimos da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido? Eu não sei se você prestou atenção que a parábola do filho pródigo, ela não termina. O pai tentando convencer o filho mais velho de que não quer entrar na festa, e o filho mais novo, o pecador, dentro da festa. Você não sabe se ele foi lá fora chamar o irmão, ficou assim, e aí? A parábola não acabou. Porque na verdade o mais velho realmente ele não quer entrar na festa. Parece ser tão difícil dançar com a música do outro. Parece ser tão difícil celebrar na festa do outro. Muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Parece ser tão difícil dançar com a música do outro.
E aí ele não quer entrar, e aí o pai fica na porta, com o filho santarrão de fora da festa, e o filho pecador dentro da festa, e a parábola termina o pai na porta, o filho pecador na festa, e o santarrão fora da festa. Acabou. Por quê? Se você olhar o início da parábola, Jesus está comendo com pecadores. Jesus está comendo com quem? Jesus comia com pecadores? Quem eram pecadores? Quem não era judeu. Quem designava eles pecadores? Os judeus. Porque se você não era judeu, eles te chamavam de pecadores. Se você era gentil, era pecador. Se você morava em Samaria, pecador. E a chateação deles era que Jesus comia com pecadores. E aqui, no caso, Jesus, ele estava na casa de publicanos, funcionários de Roma, cobradores de impostos. Jesus, ele ia na casa de pecadores. Um dia os judeus ficaram tão chateados, falaram: por que você come com pecadores? Ele disse: porque eu não vim para os bons, eu vim para os ruins. Os bons não precisam. Se você está curado, você não precisa. Eu vim para os doentes, eu sou médico dos médicos. Eu vim para quem está doente, eu vim para quem está quebrado, eu vim para quem está ferido. Eu vim para quem carece, eu vim para quem reconhece que não pode, eu vim para quem precisa. Graças a Deus, porque foi nessa que ele me achou. Foi lá que ele te achou? Jesus estava comendo com quem? Com pecadores. Aí os fariseus chegaram. Os fariseus são os filhos santos, são os melhores filhos, eles se acham os melhores. Um dia Jesus chegou a dizer para os fariseus assim: vocês se acham bons demais, gente? Jesus teve que dar um conselho para os fariseus. Eles se achavam tão bons que eles iam para a praça, orar na praça, e quando eles jejuavam, eles faziam questão de fazer cara de jejum. Eu não sei como é que é cara de jejum, mas eles iam para a praça, para o povo ver que eles estavam jejuando, não pentear. Jesus falou: gente, quando vocês for jejuar, penteia o cabelo, tira essa remera do olho. Eles iam para a praça fazer cara de jejum. Santos, se achavam os melhores. Um fariseu não pode brincar de pique-esconde, ele se acha. Não, e o pior é que fariseu não existia só na época de Jesus, tem hoje também. Quantos tem? Jesus estava comendo com pecado. Aí os filhos santos, os fariseus, chegaram reclamando que Jesus comia com pecadores. Jesus sai de onde ele estava comendo com pecadores e vai falar com os fariseus. Jesus fica entre os pecadores e os fariseus. Como é que ele termina a parábola? O pai na porta, o pecador na festa e o filho santo fariseu de... Ele termina a parábola exatamente onde ele está. Ele termina a parábola exatamente onde ele está. É por isso que ela não termina. Jesus, ele repete a cena. Alguém está entendendo? Que didática. Os fariseus estão assustados, porque Jesus na parábola, eles entenderam, ele está se comparando com o pai da parábola. E por que essa parábola não termina? Porque nós temos que decidir qual dos dois filhos nós somos. E essa parábola termina na cruz. Jesus está entre dois filhos. Um deles se acha santo demais e diz para Jesus: desce daí se você é o bom. O outro filho, tão errante, pecador, disse: Senhor, sou tão miserável, eu não mereço, mas eu li ali que o Senhor é rei, deve ter um reino. O Senhor podia me lembrar para esse reino.
O senhor podia me deixar entrar nessa festa de pecadores? Jesus disse: ainda hoje estarás comigo na festa que eu preparei para pecadores que eu comprei com o meu sangue, redimidos e lavados, não merecedores, mas que vão celebrar comigo nas bodas do Cordeiro. Qual dos dois filhos você quer ser? Jesus, de maneira extraordinária, vai montando um quebra-cabeça destas parábolas. A primeira delas, Jesus vai falar de uma ovelha que se perde fora de casa, depois de uma moeda que se perde dentro, e depois Jesus termina contando de dois filhos, um que se perde fora e um que se perde dentro. Porque o filho que está em casa está perdido também. Porque o que está lá no chiqueiro, ele disse: eu vou voltar para o meu pai, porque meu pai é bom, eu quero o meu pai. O que está em casa, ele diz assim: esse teu filho. Ele não chama o pai de pai. Nenhuma vez. Não, e ele diz para o pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Mentiroso. O texto diz que o pai repartiu por eles a fazenda. Ele tinha recebido herança. E o pai diz: tudo que eu tenho é seu. Tem gente assim: Deus dá. Eu quero um cabrito. Só um cabrito. Deve ser nordestino, vai gostar da buchada de bode. Eu quero um cabrito. Deus faz, Deus dá. E a gente esquece. Sabe por que a gente esquece das bênçãos? Elas não deixam cicatrizes. E se chama ingratidão. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. A gente se esquece. Deus já te deu tanto. Eu queria só um cabrito. Cabrito. Um está perdido fora, o outro está perdido dentro. E Deus vai amarrando, e aí Jesus vai amarrando as histórias, e Ele vai fechando, até que termina tudo na cruz. Escute. Se você for prestar atenção nos textos, Jesus, ele não insere na parábola do filho pródigo a mãe. Cadê a mãe desse menino? Acho que Jesus pensou: se eu for colocar a mãe, vai gastar umas 10 páginas da Bíblia. Porque ele disse para o pai: estou indo embora. O que o pai disse? Tchau. Fala para sua mãe que você está indo embora. Duas razões não tem a mãe. Primeiro, porque Deus é o pai da parábola. Se Ele é o pai, Ele é tudo. Ele é a mãe, Ele é a família, está completo. Segundo, não existem personagens femininos em parábolas. Era um escândalo um mestre colocar personagem feminino em parábola. Pode não. Aí Jesus diz: um pastor tinha 100 ovelhas, perdeu ela, não voltou, tal. Aí diz: olha, uma mulher tinha 10 dracmas. Os fariseus: não é possível que um mestre desse nível vai contar uma parábola de mulher. Jesus era do contra. Tudo que não podia ele fazia. Os judeus ensinavam que durante séculos, sábado não pode fazer nada. Jesus acordava sábado. Hoje é que dia é sábado? Vou curar todo mundo hoje. Não pode tocar em defunto. Vai chegando perto do caixão, ele põe a mão. Não pode falar com prostituta. Ele deixava elas tocar nele. E quando Jesus encontrava uma prostituta, chamava de filha. Jesus era conhecido como estraga velório.
Onde ele chegava, acabava o velório. O pessoal postava no Facebook. Onde é que ele está? Na Galileia. Já avisava, não morre aí não, que não adianta. O pessoal das funerárias já tinha entrado na associação lá, já tinha entrado com um processo lá na Judéia, Palestina, Galileia, todo mundo já tinha. Porque não vendia flor, não vendia caixa, não vendia nada. Porque onde ele chega, a morte vira vida, a maldição vira sucesso. Onde ele chega, tudo se transforma. Onde ele chega, tudo muda. Jesus contou uma parábola de uma mulher, e Jesus disse que ela tinha 10 dracmas. Quem conhece aqui sabe. A mulher procurou desesperadamente aquela moeda, não é por causa do valor monetário. Era uma moedinha de prata. Você tinha que trabalhar o dia todo para ganhar uma. Que desespero é esse por causa de uma moeda? Ela chamou os vizinhos para fazer festa por causa de uma moeda. Não era o valor monetário, era o valor sentimental, era um adorno. Era um objeto que ela ganhou com aquelas 10 moedas. Talvez como dote no dia do seu casamento, aquilo era importante para ela. Aí ela acendeu a candeia, varreu a casa, procurou diligentemente. Eu não sei se você prestou atenção, mas aqui em Lucas 15 tem 3 parábolas, com 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas e 3 festas. Aí tem gente que vai ler e fala assim, nossa, que coincidência. Jesus estava contando as histórias, quando terminou, não, coincidiu, né? Não. Quem é bom de matemática? Deixa quieto. Tem uma senhora da minha igreja que ela disse, eu sou ótima no português. A matemática é que me derruba. Quem não entendeu está mais derrubado do que ela. Quantas ovelhas eram no total? No total? Perdeu quantas? Deixou as 99 no aprisco? Você leu isso aonde? Eu vi no hino. O que eu tenho a ver com o hino? A Bíblia diz que deixou no deserto. Não é aprisco no deserto, é deserto. Não coloque na Bíblia o que não tem. Tem gente dizendo que Moisés tocou nas águas para abrir o mar vermelho. Não tem na Bíblia. Ele levantou a mão. Levantar a mão é diferente de tocar nas águas. Ele não tocou nas águas. Ah, pastor, está na Bíblia. Me mostre depois do culto, eu te dou todo o meu material de graça. Não tem na Bíblia. Não é aprisco no deserto, é deserto. Pastor do céu. Mas o bom pastor deixa a ovelha no deserto? Alguém que já passou pelo deserto da vida aí? Deuteronômio 29:5, Deus diz para Israel, eu vos fiz passar 40 anos pelo deserto. Às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite na sua vida é porque Ele tem lições para te ensinar. Na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. Deserto é a escola superior do Espírito Santo. Quando Ele te põe lá não é para te matar, é para forjar o seu caráter, para treinar, te amadurecer, te fortalecer e te fazer vencedor, sair do outro lado para chegar num lugar melhor. O pastor deixa no deserto, deixa para te fazer melhor. Mas vamos à matemática. Quantas ovelhas eram no total? 100. Perdeu quantas? Perdeu quantos por cento? Derrubou 1%. A mulher tinha 10 dracmas. Perdeu uma. Perdeu quantos por cento? 10. Eu preciso ajudar você agora, que essa é a parte mais complicada. Vamos devagar. O pai tinha 2 filhos. Ele perdeu a metade. Ele perdeu quantos por cento? A ovelha foi reencontrada, a moeda e o filho.
Teve festa para a ovelha, para a moeda e para o filho. O que Deus está querendo dizer? Não interessa se você perdeu 1%, 10%, 50%, ou se como na família de Jó, acabou tudo. Assim diz o Senhor: eu restituirei tudo na tua casa, e haverá festa de milagre, diz o Senhor. Glória a Deus. Esse pai perdeu um filho. Estamos falando de perdas, e a parábola aqui fala de muitas perdas, mas a perda mais significativa do texto não é a perda da herança, não é a perda do dinheiro, é a perda do filho. Só quem já perdeu alguém sabe a dor de uma perda. Filho tem preço? Quanto está valendo o menino? De uns 10 quilos mais ou menos aqui na região, assim, uns 10 quilos. Assim. Tem preço? Tem não. Dá trabalho? Dá? Você vende? Não. Quem tem bebezinho aqui, pequenininho, bebezinho de meses? Quem tem? Cadê? Mas o bebê está aí? Tá não, cadê? Tem alguém com bebezinho no colo? Está lá atrás. Está ali? Quanto é que você quer nela? É de graça? Como que ela chama? Giovana. Te dou minha casa. Meu carro, te dou 100 mil, te dou 200 mil, até parece que eu tenho. A Giovana já te deixou sem dormir? Ela traz dinheiro para casa? Gasta, ela gasta. Vai no banheiro sozinha, troca a fralda sozinha, já tem dente? Tá bom. Come sozinha? Tá. Assim, não vende não, dá para os outros, querida, porque tá tenso. Porque criança, quando é pequenininha, ainda é cheirosa, bonitinha, você olha para ela e fala assim, gente, que vontade de comer, não é? Aí ela cresce e fala, por que eu não comi? Você já prestou atenção em pais que têm filhos portadores de alguma necessidade especial? Quando você olha o cuidado de um pai ou de uma mãe com um filho assim, qual a impressão que você tem? É que o amor é maior ainda. A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. Onde estão os nossos filhos? Lá está o nosso coração. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, lá está o nosso. Eu tenho 40 anos, a minha mãe chama eu de meu menino. Adoro ficar perto dela. Filho não cresce. Esse pai perdeu um bem eterno, um ser humano, uma alma ingrata, que de maneira estranha foi embora. Ele não é um pai cruel, ele não é um pai mau, ele é Deus na parábola, de maneira estranha, ele foi embora. Para onde você vai? Não sei. Volta quando? Nunca mais. Mas um dia o pai olhou de longe. Essa parábola começa com perda, mas termina com restituição. Essa parábola, ela começa com ingratidão e termina em abraço.
Essa parábola começa com luto e termina em festa. Começa com despedida e termina em beijo. Começa em tragédia e termina em milagre. Eu não vim como um palhaço de púlpito. Eu vim como um profeta de Deus para lhe dizer, eu não sei como começou a sua família em 2016, mas eu vim profetizar como vai terminar o seu ano. Vai terminar em festa, vai terminar em abraço, vai terminar em beijo, vai terminar em milagre, vai terminar em prosperidade. Isso vai se cumprir na sua casa. Esse pai teve uma experiência extraordinária. Esse pai teve uma experiência que talvez alguns de nós pudéssemos ou estejamos vivenciando na prática dentro de casa. Ele pode nos aconselhar o que fazer em tempo de crise. O que fazer? Quando surge um momento de tempestade, de crise em alguma área da vida, especificamente na família, o que fazer? Primeiro conselho dele: não se perca com as perdas. Não se perca com as perdas. O filho se perdeu. É a perda mais significativa do pai. Quando o garoto voltou, a Bíblia diz que o pai viu para ver de longe, ele estava deitado numa cama, em estado depressivo, sim ou não? Ele mandou trazer o bezerro, estava magro, cevado. Alguém está trabalhando. Mandou chamar os servos, quer dizer, fazenda está funcionando. O pai está morto? Está vivo. Deixou de trabalhar? Deixou de comer? Deu um tiro na cabeça? Desistiu do projeto? Tem festa pronta. Se esse pai se perde, não tem abraço. Se esse pai se perde, não tem festa, não tem beijo. O maior desafio desta geração é não se perder com a perda. Tem gente que foi traído, foi traída, e aí não consegue mais acreditar que vai ser feliz no relacionamento. Acabou, põe um ponto final, acabou. Gente que passa por um processo traumático de divórcio, e aí acredita que nunca mais será feliz em nenhum relacionamento. Se fecha, se trava, se esconde, acabou. Você está querendo dar a última palavra na sua vida. Você está planejando o seu futuro baseado numa circunstância temporária, numa cilada que o inimigo armou. Deus me trouxe para lhe dizer: não se perca com a perda, não coloque um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Deus está lhe dizendo: ei, acorde, troque o luto pela luta, não desista, porque Ele não desistiu. Deus ainda tem sonhos grandes e projetos grandes para você e para a sua vida. Levanta, acorda! Não se perca com as perdas. Segundo, não feche a porta. Quando o garoto estava no chiqueiro, ele se lembrou do pai. Você sabe por que ele disse: eu vou voltar? Porque ele tinha uma certeza: a porta ficou. Newton disse uma frase interessante. Ele disse que o homem constrói mais muralhas do que pontes. Não feche a porta, porque o milagre de Deus passa por essa porta. Como nós fechamos porta? O pai deixou a porta? Quem foi que fechou a porta aqui no texto? O filho.
Em casa alguém está sempre fechando porta. Mas alguém tem que deixar a porta aberta. Porque se todo mundo fechar, o filho fechou. Primeiro, por que ele saiu de casa? É errado sair de casa? É errado sair de casa? Não, você tem que sair. Sair para estudar, para trabalhar, para casar. Inclusive tem pais aqui que estão orando. Senhor, leva em nome de Jesus. Porque tem jovem que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Se você colocar ele para olhar 2 tartarugas, uma foge. Ele tem medo. Esse garoto saiu de casa na hora errada, com a motivação errada e do jeito. Qual o destino? Vamos à Bíblia? Qual o destino de quem sai de casa na hora errada, com a motivação errada e do jeito errado? Qual o destino? Chiqueiro. Alguma dúvida? A Bíblia está me dizendo, quem sai do jeito errado, com a motivação errada, chiqueiro. Paulo, em Efésios capítulo 6, vai repetir o decálogo, Êxodo 20. O primeiro mandamento com promessa. Qual o mandamento? Honrar pai e mãe. Qual a promessa? Você vai viver bem e vai viver muito. Quem honra pai e mãe, vive bem e vive muito. Quem não honra, morre. Por que ele não morreu? Porque quando ele estava no chiqueiro, ele disse, antes da coisa piorar, levantar-me-ei. E irei ter com o meu. Por que ele não disse eu vou voltar para casa? Ele disse eu vou voltar para casa? Ele aprendeu uma verdade. Ele deixou o pai por causa das coisas. Perdeu o pai e perdeu as coisas. Ele aprendeu. Eu não posso voltar para as coisas. Para ganhar as coisas, eu preciso voltar para o meu. Você já viu que a Bíblia não fala para onde ele foi? Foi para uma terra longínqua. A Bíblia não fala quanto e nem para onde. Eu já dei aula de seminário, já dei aula de teologia, já dei aula de apologética, teologia sistemática, amartiologia, soteriologia, essas coisas, já dei aula. Eu pregava isso no púlpito, sabia? É verdade. Aí eu pregava, o pessoal dormia. Aí eu falei, gente, o povo está dormindo, vou gravar a mensagem para ver o que está acontecendo, né? Aí fui ouvir a mensagem, dormi também. Falei, está errado. Aí mudei meu jeito. Mas no seminário, os alunos ficam procurando coisa. Se Jesus conta quanto ele levou em dinheiro e para onde ele foi, o tal do seminarista ia ficar calculando quanto tempo o garoto ficou fora de casa. Você não sabe se ele ficou 1 semana ou 10 anos. A Bíblia está me ensinando que fora da casa do pai, tanto faz, 1 dia ou 10 anos, é ruim do mesmo jeito. Ele tentou fechar a porta. Saiu do jeito errado, na hora errada, mas a porta continuava. Pastor, ele tentou fechar a porta. Ele disse para o pai, eu quero a minha parte da Gente, me ajuda a pregar. A gente recebe herança de quem está vivo. Opa! A gente recebe herança de quem morreu. O que ele está dizendo para o pai? Para mim o senhor? Ele matou o pai no coração. Só que quando ele voltou, o pai disse, vamos fazer uma festa? Porque este meu filho estava morto. Quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Shakespeare disse que guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Você não é obrigado a conviver com todas as pessoas que passaram na sua vida. Mas você não pode assassiná-las na sua alma.
é um fardo, é uma carga, é um peso. Tem gente chafurdada na amargura, nos traumas, carregando um peso desnecessário. A sua viagem está cansativa. Quem foi que você matou aí? Para quem você fechou a porta? O menino fechou a porta. Mas sabe o que eu acho extraordinário? Olha o que Jesus fez, olha para mim. Jesus está contando uma história de uma família de judeus para fariseus judeus. Jesus disse, dava comida para porco, mas não dava para ele. Quer dizer, os porcos comem e ele não. Jesus colocou o garoto abaixo dos porcos. Quando ele estava no último estágio que o ser humano pode chegar, inveja de porco, no chiqueiro, ele lembrou do pai e sabe o que ele disse? Eu vou voltar para casa, para que eu estou passando fome? Se lá em casa, meu pai é bom até para funcionário. Meu pai é o quê? Olha o que ele tem registrado na mente sobre o pai. Ele conhece o pai. Ele está falando da reputação do pai? Ele está falando do caráter. Porque nós, em casa, registramos na mente das pessoas que convivemos quem nós somos de verdade. Porque aqui na igreja, o que nós conhecemos uns dos outros chama-se reputação. Em casa não. Até porque casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Porque aqui na igreja, se eu terminar de pregar e der certo, vai que Deus me usa, vai que nós chora aqui no final e Deus vem, e você fala, homem de Deus. Isso chama reputação. O que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é falar em línguas aqui, é como você usa a sua língua na sua casa. Não é questão de talento e dom, é fruto. Reputação se faz com maquiagem. Caráter só com cirurgia. Escrevi isso no Face. Reputação se faz com maquiagem, caráter só com cirurgia. A menina teve a capacidade de escrever embaixo, não existe cirurgia para caráter. Eu falei, cai na mão de Jeová, você vai ver a bagaceira que ele vai arrumar no seu caráter, filho. Você vai ver se não te ajeita. Vai ver se não te ajeita. O menino é ingrato, está no lixo, está no chiqueiro, não vale nada. Mas na cabeça dele, ó, meu pai é prime, é top. Porque aqui no altar, você vai olhar e falar, está aqui, olha lá, o apóstolo, o bispo, o reverendo, o PhD, o Jesus Júnior. Em casa é o Zé. Em casa é nós. Em casa não tem apóstolo, não tem bispo. Em casa não tem médico, não tem juiz, é nós. Trocar fralda de menino. Tem dia que quando você sai do banheiro, nem você quer voltar. Tem que pôr uma caveira lá, é tu mesmo, é nós. Fica bancando de... É nada, é nós. É o lugar onde a gente se humaniza, onde a gente se revela, é onde, entendeu? Aqui a gente se esconde com aquele aleluia afinado. Aleluia. A mulher, olha, eu te conheço. Esse dia eu estava pensando, se eu morrer, o que minha mulher vai pensar? Como que minha mulher vai ficar se eu morrer? Aí eu comecei a imaginar o meu velório. Eu no caixão bonitinho. Aqui tanto de florinha assim, que tanto de gente falsa. O Ulisses estava lá, mas o Daniel. Não, mas eles são gente boa, eles são gente boa.
É que eu falei assim, emendado, né? Não, mas ele é gente boa, que eu falei rápido assim. Aí eu já fiquei imaginando aqueles irmãos passando o WhatsApp para ela. Querida, se precisar de um ombro para chorar. Eu quase ressuscitei, gente, só de pensar. Eu fiquei imaginando ela na beira do caixão assim, chorando. Senhor, recebe ele na mesma alegria que me despeço dele aqui, Senhor. Obrigado pelo meu livramento, porque ela me conhece. Você sabe se eu sou adúltero? Não. Você sabe se eu sou um pornógrafo? Não. Você não sabe nada da minha vida. O que você sabe de mim chama-se reputação. É por isso que de vez em quando a gente se escandaliza com alguma coisa que vê na internet e fala, meu Deus, o fulano, o fulano. Os homens aplaudem talento, Deus celebra caráter. E isso é tão doloroso, porque Deus não é mágico, Ele é oleiro, e para tratar caráter, dói muito, dói muito, dói muito. A distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. Eu nunca achei difícil pregar. Por exemplo, se você for pentecostal, assiste 2 mensagens do YouTube, sobe no púlpito, pega o microfone, meu Deus, é fácil. Eu não vejo dificuldade em pregar. O desafio é viver com a minha mulher lá em casa. Ela é muito problemática. Eu não. Eu estou naquele nível, eu erro uma vez no ano. Olha lá, olha lá. Tem dia que eu fico olhando para minha esposa. Esse dia eu pedi perdão para ela. Por que você está pedindo perdão? Eu falei, eu estou chato demais. Ela falou, você não está, você é chato. Ela disse, os muçulmanos têm os xiitas, eu tenho em casa os chatos. 4 homens em casa. Família é a união de pecadores. Somos assim. Estava falando de velório. Eu queria entender, pastor Keis, por que todo pastor que vai fazer velório fica elogiando o defunto? Até porque nenhum pastor fala, morreu essa miséria, graças a Deus foi embora. Mas disse que tinha um pastor fazendo um velório. Aí ele está aqui, um homem de Deus, um homem santo, homem reto, homem justo, temente a Deus, um bom pai, bom marido, bom filho. A viúva parou de chorar. Chamou o filho dela e falou, vai lá no caixão, vê se é seu pai que está lá. Quem não te conhece, que te compra. Eu recebo no meu Facebook pedidos de aconselhamento. Eu tenho vergonha de compartilhar no altar o que acontece na casa de algumas pessoas por aí. Aí eu falo aqui em mensagem subliminar para ver se alguém acorda. Porque o que acontece na casa de crente me assusta. Eu deixo para falar diretamente em alguns encontros de casais e aconselhamentos que eu faço, porque eu fico assustado. Eu nasci num lar cristão, tenho um casamento razoável, casada há 18 anos, eu fico vendo gente que está casada há 1 ano e faz, meu Deus. Não fecha a porta. Isso é tão sério que Pedro, escrevendo, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Olha o que ele disse. Maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando a elas honra como vaso mais frágil, como corredeiras da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Sabe o que Pedro está dizendo? Quando eu maltrato o meu cônjuge, quando eu fecho a porta aqui, a porta fecha lá. Aí ora, faz campanha. Jesus disse, antes de trazer a oferta,
volta lá, reconcilia com alguém. Quer dizer, abra a porta, depois traga a oferta. Primeiro, não se perca com as perdas. Segundo, não feche a porta. Deixa eu caminhar rapidinho aqui. Terceiro, envolva sua família com a graça. Você pode dizer isso comigo para me ajudar? Envolva sua família com a graça. Gente, o que é graça? O que é graça? Favor imerecido ou não merecido? Graça. O coração da graça pulsa em Lucas capítulo 15. A parábola do filho pródigo é a parábola da graça. O pai viu de longe. Se viu de longe é porque estava esperando. Isso é graça. Correr e lançar ao pescoço de um ingrato. Isso é graça. Encurtar a distância. Isso é graça. O menino disse: pai, eu não quero ser mais filho, não mereço, eu quero ser escravo. Escravo trabalhava descalço. O pai mandou calçar uma sandália, quer dizer, você não vai ser escravo, você vai ser filho. O menino está dizendo: eu não quero ser mais filho. O pai está dizendo: você pode nunca mais querer ser meu filho, eu jamais deixarei de ser o seu pai. Isso é o que? Graça. Isso é graça. O pai corre, lança-lhe o pescoço. Tudo é graça, tudo é graça. O pai pensou: saiu sozinho, mas a minha casa, filho meu não chega sozinho. Eu vou até lá e eu vou chegar junto com ele. Isso é o que? Graça. Você sabia que um homem ancião, de posses, que tem um filho ingrato, jamais correria? Correr era vergonhoso. Alguém sabe por quê? Eles não usavam calça, nem bermuda, usava vestidão. Para correr tem que fazer o quê? Mostrar as pernas. Por isso que a Bíblia não diz que o pai caminhou. Por isso que a Bíblia não diz que o pai esperou. Por isso que a Bíblia diz que o pai correu. Ele pensou: está com tanta vergonha, eu também vou passar uma vergonha. Quero que todo mundo veja eu ficar com vergonha. Ele pensou: vou ficar. Ele fez duas coisas: vou ficar com vergonha e eu não vou deixar ele se ajoelhar. Eu vou lançar no pescoço dele, que a gente fica no mesmo nível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que já se fez vergonha por nós? Você conhece alguém que desceu para ficar no seu nível? Conhece? Você já ouviu falar de alguém que quando você não merecia? Você já ouviu falar de alguém que quando você chega daquele jeito que ninguém dá nada, e ele é tudo, ele é top, ele é maravilhoso, ele está acima de todas as coisas, e ele desce. Filipenses capítulo 2, verso 6. Sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o nosso Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, Ele desceu. Agora, deixa eu te contar uma coisa que não tem na Bíblia. Diga comigo: não tem. Ok? Não tem. Na minha tem, aqui em Acrescentares. Aqui em Acrescentares, depois de Heresiastes, a lá, irmã abriu a Bíblia. Tem não, querida, não tem não. Em Acrescentar, não tem. Em Acrescentares, quando o pai levantou, que ele foi correr, o servo veio. Senhor, o senhor vai correr, vou. Mas eu preciso te dar uns recados. Ele está descalço, então vai arrumar uma sandália. Ele estava trabalhando de escravo, não vai ser escravo não, corre lá, vai pregar um anel, vai pegar. Senhor, mas o senhor está apavorado, o senhor vai correr por esse ingrato, vai passar essa vergonha, eu vou. Mas eu preciso te dar uma notícia. O livro de Levíticos tem os animais imundos, quer dizer, animais que não poderiam ir para o altar e nem poderiam ser comidos. Jumento, camelo, porco e outros. Se você for em Israel, até hoje, ainda existem jumento, camelo, são usados para o trabalho.
E porco? Porco não entra no território de Israel. Para nada. É o imundo do imundo do imundo para eles. Jesus colocou o garoto dentro de um chiqueiro, pensa. Aí lá em Acrescentados, o pai vai correr, o servo vem e diz: o senhor vai correr? Deixa eu dar uma notícia para o senhor. Ele está fedendo porco. Tem noção dessa notícia para um judeu? Correu, lançou-lhe ao pescoço e está fedendo, mas é meu. Isso é o quê? Graça. Beijar o cheiroso? Fazer uma festa para quem nunca te traiu? Abraçar quem nunca foi embora? Se alegrar com quem te dá prazer? Isso não é evangelho. Até ateu faz isso. Eu quero ver amar um filho que tem tendências homossexuais. Eu quero ver perdoar quem te traiu. Eu quero ver fazer uma festa para quem voltou do chiqueiro. Como dói. Quando nós menos merecemos ser amados, é quando nós mais precisamos de amor. Escute. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas ao seu lado, para te ensinar a amar. O pai calçou nele uma sandália. Quem que andava descalço? Escravo. O que o pai está dizendo? Você não é escravo, você é livre. Tem gente aqui, você disse que perdoou, até trouxe alguém para dentro de casa, mas nunca calçou a sandália. Vive lembrando o outro do passado, vive lembrando o outro do que fez. O outro está em casa, mas não tem sandália, não é livre, é escravo. E perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. Porque quem não perdoa, dorme com o inimigo todos os dias. Perdoar, perder no ar. Perdoar tem a ver com perda. Qual o diminutivo de perda? Perdinha. E o aumentativo de perda? Perdão. Ninguém quer perder. Só que quem perdoa vence. C.S. Lewis disse que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que eu tenho que perdoar alguém. Não é fácil, só que eu e você fomos perdoados. Quando eu e você estávamos chafudados na lama do pecado. Quando eu e você fedimos porco. Tem gente aqui, ninguém te dava nada, não tinha nenhuma perspectiva. Talvez sua vida destruída, família. Talvez eu e você andávamos errantes. Alguém lá de cima nos amou, gente. Sabe, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos beijou do jeito que nós estávamos. Ele nos colocou no colo. Ele correu ao nosso encontro. Ele nos fez assentar em regiões celestiais. Que graça maravilhosa, Ele nos encontrou, nos amou. Matou o seu próprio filho por nós. É essa graça que derramou sobre nós, que Ele quer que você tenha com as pessoas que estão à sua volta. Levante sua mão direita, eu quero profetizar. Vai ter tanta graça de Deus em você esse ano. Sabe essa graça? Essa graça que te alcançou vai ser forte, poderosa e abundante, mas vai ser tão forte que a sua família vai ser restaurada, seu casamento vai ser sarado, seus filhos serão salvos, a homossexualidade vai fugir, a pedofilia não vai chegar lá, o divórcio vai desaparecer. É só a graça e amor é abundante. E eu estou lhe dizendo, antes do final desse ano, para ter festa na sua casa, você vai profetizar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cadê o tecladista? Cadê o tecladista? Está aí? Vem cá, filhão, me ajude. Quarto, e aqui eu finalizo. Sabe qual conselho que esse pai te daria? Faça o melhor para a sua família. Faça o? Esse pai da parábola fez o melhor. Até porque ele é Deus. O menino tem gado. O menino tem servos.
Tem tudo. A Bíblia não diz, mas se esse pai chorou, foi de tristeza, foi de saudade, de remorso, não. Gente, você concorda comigo? A pior dor que tem não é a dor da perda, é a dor do remorso. Sabe o que eu acho interessante? Quando o filho mais novo chega, o pecador, a Bíblia diz que o pai saiu de casa para recebê-lo, não é verdade? E quando o filho mais velho não quer entrar, a Bíblia diz que o pai também saiu de casa. A Bíblia está querendo me ensinar alguma coisa. O pai saiu da casa 2 vezes. O que o pai está dizendo para os filhos? Vocês são mais importantes que a casa. Pessoas valem mais do que coisas. Não construa seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Somos tão bons para fazer o melhor para as pessoas fora de casa. Como é que você trata as pessoas na rua? Bom dia! Olá! Obrigado! Por favor! Com licença! Em casa. Sai! A gente come estresse na rua, come no trânsito, come estresse no trabalho. Onde a gente vomita isso? Em casa. Por quê? A gente confunde intimidade com desrespeito. A familiaridade, ela traz a desonra. Tem mulher que trata melhor o cachorro do que o marido. Vem cá na mamãe. Mamãe, na mamãe, mamãe, mamãe. E o marido, seu cachorro. Não, tem marido que ele tem muito mais carinho com o carro do que com a mulher dele. Fala Deus. É por isso que tem mulher que parou de usar perfume, está passando gasolina para ver se... Mas você já prestou atenção? Você tem coragem de falar para o seu cônjuge o que jamais falaria para o seu pastor. A gente tem coragem de falar para os filhos o que jamais falaria talvez para um estranho. Nós temos coragem de falar com os pais. Palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma, saúde para os ossos. Geram vida ou morte. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Pastor Josué Gonçalves é um amigo que Deus me deu, um grande mestre, um pai em São José do Rio Preto contou essa história, é verídica. Pastor Josué contou num congresso. Eu pedi autorização para ele e eu quero repetir esta história em 5 minutos. É verdade. Seu Jacó, casado com a dona Joana, tinha 2 filhos. O Ricardo de 11 anos e o Júlio de 9. Um dia, os 2 irmãos estão brincando já no finalzinho da tarde. Quando o mais novo, o pequeno Júlio, pisa na bola, põe a mão na cintura, olha para o Ricardo e diz: mano, sabia que eu te amo, eu jamais quero me separar de você. O Ricardo, de 11 anos, pré-adolescente, dá uma olhada para o lado. Fala baixo. Homem não fala essas coisas não, velho. Pensa se a galera da rua passa e escuta nós dois. Quem ama. Vacila não, cabeção. Foi ensinado assim. Foram brincar de bola. 19 horas, seu Jacó chegou. O estresse estava aqui, ó. Sabe aquele dia que você está para explodir? Teve tudo de ruim no trabalho. Falta só isso. Pequeno Júlio vem correndo, pula no pescoço do seu pai e diz: papai, sabia que eu amo o senhor? Eu jamais quero me separar do senhor. Eu te amo. Seu Jacó desce Júlio e começa a gritar com ele.
Quantas vezes eu tenho que lhe dizer que o homem não fala essas bobagens? Duas coisas o macho de verdade não faz: o homem não fica chorando à toa, o homem não chora. E outra coisa, o homem não fala essas palhaçadas: eu estou estressado. E começou a vociferar, descarregou no garoto. E o garoto, ele não esperava por aquilo, ele ficou todo atrapalhado, saiu correndo, passou pela cozinha. Foi para o quarto, agachou sobre os calcanhares e começou a chorar. Dona Joana chamou o mais velho, o Ricardo, e disse: cadê o Júlio? Passou aqui, alguma coisa aconteceu. O Ricardo disse: não é nada, meu irmão está estranho. Só que mãe conhece a gente. Se uma mãe tiver 10 filhos e um deles entrar lá no portão, o jeito de entrar, pisar, chegar, falar: o fulano chegou aí. A minha avó teve 4. Ela ia depois do almoço na panela, ela sabia quem não tinha comido ainda. Escute, quando todo mundo foi embora, quando tudo desmoronar na sua vida, se algum dia tudo acabar, vai sobrar a sua mãe. Se você tem sua mãe, valorize-a. Dona Joana vai até onde ele está, encontra ele chorando: você caiu, você caiu. Não, mãe. Mamãe sabia que eu te amo, jamais quero me separar da senhora. Ela abraçou ele, apertou ele no peito e disse: a mamãe também te ama, ela jamais vai se separar de você. Colo de mãe é remédio. 5 minutos ele melhorou. 21h30 ela deu um lanche para todo mundo para a cama. Antes da meia-noite, o pequeno Júlio, de 9 anos, acordou, acendeu a luz do quarto, ficou olhando para o irmão. Foi no quarto dos pais, eles estavam dormindo. Ele acendeu a luz, ficou contemplando os pais. Seu Jacó acordou com aquela luz no olho e começou a gritar com ele: o que você quer? Você está doente, menino? Vai dormir. Ele começou, e aí ele ficou atrapalhado, apagou a luz, saiu correndo. A dona Joana: calma, amor, é coisa de criança. Eu falei: mas esse menino está estranho, está com as coisas, aquela confusão. Acordaram atrasado no outro dia. Seu Jacó apavorado, calçando o sapato para ir para o trabalho. O Ricardo colocando as coisas da escola na mochila. A dona Joana fazendo um café. O Júlio dormindo. Seu Jacó corre lá no quarto: tá vendo? Fica com essas coisas, agora atrasa. Puxa a coberta, acorda, garoto. O pequeno Júlio lá quietinho, dormindo, parado, inerte. Pequeno Júlio estava frio. Pequeno Júlio estava morto. Em São José do Rio Preto, Júlio morre naquela madrugada. Seu Jacó cai de joelhos e a primeira frase que vem na mente dele: eu amo o Senhor. Dona Joana está na cozinha e começa a escutar ele dizer: eu também. Mas acabou. Seu Jacó aprende uma outra verdade: é que homem chora, depende da dor. Ei, sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? Porque o remorso é mais forte que a gratidão. A gente deixa para dizer eu te amo tarde demais. A gente deixa para pedir perdão tarde demais. A gente deixa para fazer uma ligação tarde demais. A gente deixa para dar um abraço depois. A gente deixa para fazer um depois, tudo depois. Dona Joana veio correndo, Ricardo, todos ficam de joelhos. Tinha um bilhetinho na mão do Júlio, estava assim: outra noite Deus falou comigo num sonho. Ele disse que apesar de amar a minha família me amar, a gente ia separar. Eu não queria isso, mas Deus disse que era necessário. Eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo. Quero dizer uma coisa, Ricardo: nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar esqueceu de viver. Esqueceu de me amar. Eu amo todos vocês. Júlio. Sabe, gente, quando eu chegar ao céu, Deus não vai me perguntar quantas igrejas eu preguei. Deus não vai pedir meu contra-cheque. Deus não vai pedir meus diplomas. Tudo isso é importante, mas Ele não vai me pedir. Ele não vai pedir a chave do meu carro. Ele vai me dizer: eu te dei herança.
Como foi que você cuidou das pessoas que eu coloquei para você cuidar? Não brinque de família. Não brinque com os maiores tesouros que Deus já te deu. Coloque-se em pé e eu vou te falar a última verdade desse texto. Coloca para mim no telão, na Bíblia, por favor, Lucas capítulo 15, verso 22. Lucas capítulo 15, verso 22. Não se perca com as perdas. Não feche a porta. Envolva sua família com a graça. Faça o melhor para a sua família. Se você fizer tudo isso, o último conselho desse pai para você é: prepare-se para uma grande festa. Olha lá no telão, deixa aí no verso 22. O pai disse aos servos: trazei melhor roupa, anel, sandália. Eu fico imaginando esse pai lá no shopping de Itaguatinga. Quanto que é o melhor vestido que você tem aqui? Custa R$500, eu vou levar para o senhor, não para o meu filho que foi embora. Pô, mas você vai comprar um vestido caro, ou melhor, para quem foi embora? É que eu já vou deixar no jeito, porque ele vai voltar. Mandou fazer a sandália. Ah, pastor, ele não estava preparando uma festa. Olha o verso 23, coloca para mim, por favor. Vamos ler juntos? Trazei também o bezerro cevado. Até aí tá bom. Está escrito lá um bezerro, é o bezerro. Mas não tem diferença entre um e o, não tem? Tem? Um é artigo indefinido. Traz um, qual? É qualquer um ali? Não. Ou você pode trocar por aquele. Artigo definido. Esse pai não só estava engordando um bezerro para esse dia, como todos os servos sabiam qual era o bezerro da festa. Deus me trouxe para lhe dizer: compre a sandália, compre o vestido, manda fazer o anel. E a partir de hoje, gente, vamos engordar um bezerro, porque a festa vai ser grande lá na sua casa. A festa vai ser grande na sua família. A festa será extraordinária. Tem coisas na sua vida que você resolve. Tem coisas que se você fizer uma ligação, alguém resolve. Um amigo resolve, um tio. Tem coisas que se você pedir o pastor, tem coisas que se você for ali na farmácia, você sabe disso. Tem coisas que se você esperar o tempo. Agora você concorda comigo que tem coisas que nem o tempo, nem o dinheiro, nem ninguém. Tem coisas que só. Isso a gente chama de milagre. Tem gente aqui que está no limite. Amanhã é segunda-feira. Você não sabe como é que vai começar a sua vida. Você não está aguentando mais, você está no limite, você precisa de algo extraordinário de Deus. É por você que eu quero orar. Se você está nessa situação, vem aqui no altar, eu quero orar por você. Uma oração rápida de 2 minutos. E eu já vou devolver para o pastor, que eu já passei do meu horário. Vem buscar o seu milagre. Vamos falar juntos com Deus. Vem ao altar de Deus. Vem chorar pela sua família, pelos seus filhos.